Guru é um termo que surgiu na Índia e quer dizer líder espiritual ou conselheiro. E nós sabemos que um conselho mal dado pode acabar com uma relação ou até mesmo derrubar um império. Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre a história de como um guru ajudou a derrubar o Império Russo. Uma breve história do monge Grigory Rasputin. Bora estudar! Grigory Efimovich Novik, o personagem principal desse vídeo, nasceu em 1869 na Sibéria, Rússia. Filho de camponeses, sempre foi um rapaz que deu trabalho. Ora envolvido em trapaça, ora envolvido em roubos, ele acabou sendo expulso do vilarejo que ele vivia. Virou um andarilho e nas suas andanças acabou conhecendo uma seita religiosa chamada Clisti. Essa seita acreditava que quanto mais pecados você cometesse, mais fácil você seria salvo. Afinal, a salvação vinha pelo conhecimento do pecado. Grigory adorou essa seita, participou de vários rituais, principalmente alguns rituais que envolviam algumas orgias, e ele passou a adotar o nome Rasputin, que é o mesmo que depravado em russo. E depois de um tempo nessa seita, ele continuou a sua vida de andarilho, foi para territórios bem distantes, como a Grécia, foi para Jerusalém, foi para meio mundo e voltou para a Rússia em 1903. E nesse momento ele se considera um starets. Gente, desculpa pela minha pronúncia, tá? São várias palavras que eu não tenho noção como pronunciar. Então estou tentando imaginar que essa é a pronúncia, mas está aparecendo aqui os nomes, então por favor, não me ataquem pelo erro de pronúncia. Starets é o mesmo que curandeiro, que adivinho, e ele passa a adotar o nome de Starets ou simplesmente o monge Rasputin. Isso em 1903. A partir do momento que você conhece o nosso personagem principal, agora nós vamos para o contexto que ele vai se inserir. Entre o final do século XIX e começo do século XX, a Rússia era um dos maiores impérios do mundo e viviam sob uma forma de governo chamado de czarismo, um governo monárquico, nessa época comandado pela família Romanov. Só que a Rússia, mesmo sendo um dos grandes impérios, era economicamente um dos impérios mais atrasados. Na parte econômica, a Rússia ainda era predominantemente agrícola. Só que essa família Romanov resolveu mudar isso e investir maciçamente no processo de industrialização da Rússia. O país cresceu muito nesse setor, o setor urbano cresceu muito, ocorreu uma grande urbanização, só que também, junto a isso, surgiu um grande movimento operário. Como vocês já sabem, todas as nações que viveram esse processo de revolução industrial acabaram explorando demais a classe operária. E na Rússia não foi diferente. Movimentos operários começaram a surgir na Rússia e com eles a influência do pensamento socialista. Além das crises sociais, outro problema que atingia a Rússia nesse momento era um problema interno, um problema com a família Romanov. A família ou dinastia Romanov estava no poder da Rússia há mais de 300 anos e era comandada nesse momento pelo czar Nicolau II, o imperador, pela czarina Alexandra, pelas 4 filhas e pelo herdeiro, o filho mais novo, o mimadinho, o caçula, Alexei. Mas o grande problema é que Alexei era doente e, segundo alguns historiadores, ele tinha hemofilia, uma doença sem cura. A imperatriz, a mãe de Alexei, preocupadíssima, fez tudo o que era possível, usou todos os tipos de remédio, todos os tipos de tratamento e nada. Até que ela ouviu falar de um certo monge com poderes de cura da região da Sibéria, chamado Rasputin. Ela não pensou 2 vezes e pediu para trazer Rasputin até o Palácio Imperial. Ele chega em 1905. Ninguém sabe até hoje o que ele fazia, aí é um ar místico dele. Mas toda vez que ele ficava próximo a Alexei, o garoto melhorava. Então a mãe, a imperatriz, decretou: Rasputin não sai mais da corte. E com a sua relação próxima com a czarina, ele começou a virar um guru, um influenciador, um conselheiro, e interferir na política russa. E com isso ele arrumou 2 grandes problemas. Parte da corte russa, que odiava o Rasputin, e o próprio czar Nicolau II. As fofocas quanto à proximidade de Rasputin com a czarina
chegaram ao ponto de dizer que Rasputin estava tendo relacionamentos com a czarina. Até mesmo foi dito que ele podia ter relacionamentos com as filhas do czar. Então algo tinha que ser feito. Só que Rasputin sabia que a batata dele estava assando, que o cerco estava se fechando. Então ele tomou atitudes para tentar resolver esses dois problemas, esses dois inimigos. Quanto à nobreza russa, ele criou uma profecia, dizendo que se caso ele fosse assassinado por um membro da nobreza, o caos ia atingir a Rússia. Espertinho. Quanto ao czar Nicolau II, vale lembrar que nessa época estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, vocês conhecem bem, ela começa em 1914. Era para ser uma guerra curta, uma guerra rápida, só que ela se arrastou por vários anos, consumindo muito nos países, tanto na parte econômica quanto na parte humana. E a Rússia era um dos piores exércitos na Primeira Guerra Mundial, que tinha muitas baixas e conseguia adquirir poucas conquistas. E o nosso querido Rasputin soltou mais uma profecia, que Alexei, o herdeiro, nunca estaria realmente curado enquanto o czar vivesse no palácio. O czar tinha que ir para o fronte, para o campo de batalha, comandar as tropas. Assim, Alexei teria finalmente a cura. A czarina Alexandra não pensou duas vezes. Bateu o pé e falou: "Mor, czar, você tem que ir para o campo de batalha." E ele foi. Agora o nosso querido Rasputin estava com todo o poder na mão. Agora o meu propósito sombrio vai ser cumprido! Finalmente os Romanov vão morrer! Com uma oposição com medo dessa profecia e com o czar longe do palácio, ele pôde influenciar muito mais o governo russo. Ele passou a ser não um conselheiro, mas praticamente uma voz por trás do poder. Para o azar de Rasputin, não eram todos os nobres que acreditavam nessas profecias, e um grupo da nobreza percebeu que Rasputin não seria derrubado por manobras políticas. Ele tinha que ser assassinado. Então era necessário, nesse momento, comandar e organizar como matar Rasputin, independente de qualquer profecia. O responsável por articular essa conspiração contra Rasputin foi o príncipe Félix Yusupov. Ele era casado com a irmã de Nicolau II, a princesa Irina Alexandrovna. Mais uma vez, eu não sei se pronuncia assim, tudo bem? Mas de qualquer forma, qual o plano do Félix? Ele tinha que tirar o Rasputin do Palácio Imperial, ele não saía por nada. Então, como fazer com que o Rasputin saísse ali da sombra da czarina? O plano foi tentar usar o ponto fraco de Rasputin, que é a sua depravação, a sua fragilidade quanto à tentação do sexo oposto. Esse príncipe, o Félix, ele deixou claro a Rasputin para que ele pudesse ir à sua casa porque ele queria entregar a sua esposa para Rasputin. Uma festa ia ocorrer na casa dele, Rasputin deveria ir no final dessa festa, esperar a festa acabar para que isso pudesse ocorrer. Rasputin acredita, vai ao palácio do príncipe, fica esperando no andar de baixo, ele consegue até ouvir no andar de cima um barulho de uma festa rolando, de uma festa acabando, e a ideia era só fazer o Rasputin esperar. Com o tempo da demora, Rasputin ia ficar irritado, ia ficar com fome, e eles alimentariam Rasputin com um veneno. Essa era a ideia. Então estavam lá os conspiradores no andar de cima, fingindo uma festa, o Rasputin no andar de baixo, irritado com a demora, até que ele recebe um pedaço de bolo e vinho. No começo ele não quis, mas como a coisa estava demorando muito e a fome bateu, ele acabou comendo o bolo e bebendo vinho, ambos recheados de veneno. Só que aí vem a parte misteriosa. Nada aconteceu com Rasputin. Quando os nobres no andar de cima ficaram sabendo que ele comeu o bolo, bebeu o vinho, mas nada aconteceu, o misticismo cresceu. Nada acaba com esse cara. Até que Félix falou, acaba sim. Ele desce até o andar, saca a sua pistola e atira contra Rasputin. Problema resolvido. Ele sobe novamente para o segundo andar, fala para os nobres, pronto, matei o Rasputin. Como? Matei no tiro. Você tem certeza que ele morreu? Tenho, ele caiu. Vamos dar uma olhada. Todo mundo desce agora para ver, estava lá o corpo de Rasputin. Quando eles vão garantir que Rasputin está realmente morto, viram o corpo dele, ele estava vivo. Ele levantou, atacou o príncipe, fugiu, foi alvejado várias vezes no pátio do palácio. Ele foi alvejado outras vezes
deram um tiro na cabeça dele, baixaram as calças, cortaram o bingolim dele, amarraram os braços, envolveram ele num tapete e tacaram num rio congelante. Agora ele morreu, sendo que quando encontraram o corpo dele, aparentemente ele estava tentando se desfazer das cordas, só que ele morre e a profecia dele se realiza. Depois de um ano, toda a nobreza russa será destronada. Rasputin foi assassinado em 1916. Em 1917, estourou a Revolução Russa, que derrubou a dinastia Romanov. E até hoje, na Rússia, a palavra Rasputin tem esse significado de depravação. E antes de encerrar o vídeo, você deve estar se perguntando, Thiago, por que arrancaram um pedaço do corpo dele? Rasputin se vangloriava do seu corpo. E quando Rasputin é assassinado, arrancar esse pedaço era quase como um troféu. E hoje, segundo alguns historiadores e jornalistas, esse pedaço do corpo dele está em exposição no Museu de Erotismo em São Petersburgo. O próprio dono do museu diz que se você olhar para esse membro de Rasputin, sua potência sexual tende a aumentar. Eu nunca fui à Rússia, nunca vi isso, mas fica aí uma lenda para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo e se você realmente curtiu, vou pedir algo que eu nunca peço. Curte a página, segue a gente, compartilha, ajuda, alimenta a gente com curtidas para inspirar a fazer novos vídeos, trazer novas informações para vocês sempre que possível. Muito obrigado, pessoal. Tchau!